Bom, pessoal, viemos aqui para mais uma vez gravar mais uma videoaula para vocês, certo? Essa videoaula foi novamente pedida pelo professor Adeildo Amorim, aqui da Universidade Federal de Alagoas. Nós somos do quarto período de Engenharia Civil e a matéria é Mecânica dos Sólidos, certo? Hoje a videoaula ela vem nos apresentar sobre o momento de inércia mais uma vez, certo? Vamos hoje fazer deduções do teorema dos eixos paralelos, certo? Para o momento de inércia e para o produto de inércia, ambos nos dois eixos, certo? E depois dessas deduções, vamos aplicar em algumas figuras dadas pelo professor, a fim de concluirmos essa videoaula, certo? Então é isso. Nossa equipe é composta por Amanda Lisboa, Kelvin Silva e por mim, Matheus Barros. Espero que vocês gostem dessa videoaula. Agora vamos deduzir o teorema dos eixos paralelos para o momento de inércia. Primeiro, o momento de inércia com relação a x. Nós sabemos que é dado pela integral de a de y ao quadrado dA. Sabemos que esse y dessa integral simboliza a distância do elemento de área infinitesimal aqui em cima até o eixo x, né? Que é essa distância aqui, ó. Então, quem é esse y dessa distância? Nós podemos ver que a distância do eixo x até o elemento infinitesimal de área é dado por y igual a um y' mais um dy. É isso? Beleza. O que vai acontecer agora? Nós vamos substituir essa distância na integral. Substituindo, iremos ter y' mais dy ao quadrado dA. Desenvolvendo isso, temos o y' ao quadrado mais d mais 2 vezes y' vezes dy mais dy ao quadrado dA. Como a integral da soma é a soma das integrais, então obtemos a integral de a y' ao quadrado mais dA mais, se for integral aqui, sabemos que 2 vezes esse dy vai ser constante e esse dy sai para fora da integral, ficando somente aqui o y' dA mais d ao quadrado integral de dA. É isso? Então, vamos ver o que significa. Essa parte aqui significa o momento de inércia e x', não é? Mas essa partezinha aqui que vai ser 2 vezes a distância em y vezes a integral do y' dA mais a distância em y, não é isso? Ao quadrado vezes essa integral da área, representa somente a área, vezes a área. Esse é o nosso momento de inércia, utilizando o eixo paralelo, transportando daqui desse eixo para esse. Pronto, calculando o momento de inércia agora, com relação ao eixo y, nós temos que o momento de inércia com relação ao y vai ser a integral de x² dA, e a área aqui. Então, quem vai ser x²? É a mesma coisa daqui, só que vai ser essa distância. Ele vai ser dado por x, esse x aqui, e é igual a um x' mais o dx, que é a distância do eixo y até o elemento infinitesimal de área. Então, da mesma forma, vamos substituir na integral. E a x' mais dx ao quadrado dA, que, expandindo o quadrado do polinômio aí, nós temos x' quadrado mais 2 vezes x' vezes dx mais dx ao quadrado.
dx ao quadrado, dA. Fazendo como a soma das integrais, nós temos a integral de x' ao quadrado dA, que soma, isso aqui é constante, vai ficar 2 vezes dx vezes a integral de x' dA, mais a integral mais a distância x ao quadrado, que multiplica a integral de dA. Analisando de novo, nós temos que isso aqui representa o momento do y', não é isso? Mas essa parte aqui, como é um momento de primeira ordem, vou dizer um momento de primeira ordem, e como é do centro aqui, ele vai ser simétrico, então vai ser 0. Vem para cá, sobrando apenas esse aqui. D ao quadrado, distância ao quadrado em x, vezes a área. Agora vamos deduzir o teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia. Sabemos que o produto de inércia é dado pela integral integral de x vezes y dA, não é isso? Então, o que é o x vezes y? Vai ser sempre a distância em x do elemento infinitesimal de área e a distância em y do elemento infinitesimal de área. Vamos saber aqui quem é esse x e quem é esse y. Como podemos ver aqui, o y, a distância em y, vai ser igual a y' mais dy. Fique quieto, pô. Dy. E a distância em x, ela vai ser igual a x' mais a distância em x. Não é isso? Substituindo aqui na integral, vamos ter a integral, né, de x, nesse caso vai ser x' mais dx, vezes o y' mais dy, que é a distância em y, tudo isso dA. É isso? Aplicando a distributiva, vamos ter integral de x' e y' mais x' dy mais y' dx mais dx dy. Isso dA em relação à área. Agora, fazendo a soma das integrais, temos a integral de x' e y' dA mais a integral de x' dy dA mais a integral de y' dx dA mais a integral de dx dy dA. E o assim aqui embaixo. Agora, vamos ver o que as integrais representam. Isso aqui, dá para ver que é um produto de inércia agora com relação ao x' e y'. Então, podemos já dizer o x', y', que soma o y, que sai da integral, a distância em y, é isso? Vezes a integral de x' dA. Da mesma forma, a integral de o dx sai, que é a distância em x, fica só o y' dA. Mais a integral dessa aqui vai ficar somente a distância em x vezes a distância em y vezes a área. Então, como com relação ao centroide, essas duas parcelas zeram. É isso, pessoal? Zero. Então, o que aqui sobra? Que
o produto de inércia, isso aqui, será igual a o ix y médio, não é isso? Mais a distância em x vezes a distância em y vezes a área. Resolvendo a aplicação 1, vamos calcular para essa figura 1 os eixos centroidais, os momentos de inércia com relação aos eixos centroidais, o produto de inércia com relação ao eixo centroidal e depois transportar esses momentos e o produto para o eixo x' e y'. Vamos lá. Determinando o eixo centroidal, podemos dizer que o centroide dessa peça está em x bar igual a base sobre 2, que é igual a 6 sobre 2, que dá igual a 3 metros. O y barra igual a 12, que é a altura, sobre 2, que dá 6 metros. As coordenadas do centroide dessa figura é exatamente igual a 3 e 6 metros. Calculando os momentos de inércia, que já é tabelado, temos que o momento de inércia em x desse retângulo aí é 1 sobre 12 vezes a base vezes a altura ao cubo, que temos 1 sobre 12 vezes a base, que é 6, vezes a altura, que é 12, isso elevado ao cubo, que calculando temos o valor de 864 metros a quarto. O momento de inércia em y é igual a 1 sobre 12, agora a base ao cubo vezes a altura, que é igual a 1 sobre 12 vezes 6 ao cubo vezes 12, que nos dá um valor de 216 metros a quarta. Calculando o produto de inércia com relação ao eixo centroidal, ele vai dar zero, porque vai existir uma simetria nessa peça com relação ao eixo centroidal. Logo, o I, X, Y, colocar uma barra aqui indicando como o produto de inércia centroidal é igual a zero. Agora, vamos calcular, vamos transportar esses momentos e o produto de inércia para usando o teorema dos eixos paralelos. Vamos ver. Em x é igual a x', x barra, né, que é do centroide, x' mais a área vezes a distância em y ao quadrado, que passando para o primeiro membro que a gente quer, teremos x barra menos área vezes distância em y ao quadrado, que isso vai nos dar 864 menos a área, que é 72, que eu esqueci de calcular, mas vocês sabem, né, que é a base vezes a altura, 6 vezes 6 menos 3 ao quadrado, que nos dá um valor de 216 metros a quarta. O momento de inércia com relação ao y' é igual ao y barra menos a área vezes a distância em x ao quadrado. Que, substituindo os valores, temos 216 menos 72 vezes 3 menos 2,5 metros ao quadrado, que nos dá 198 metros a quarta. E o produto de inércia, nós temos a seguinte fórmula para ele. Nós temos que o produto de inércia com relação aos eixos x' e y' vai ser igual a I do centroide, o produto de inércia do centroide, que vezes a vezes a distância em x vezes a distância em y. Esse aqui a gente já viu que é zero e vai sobrar menos essa parcela aqui, ó. 72, que é a área, vezes a distância em x, que é 2,5 menos 3, vezes a distância em y, que é 3 menos 6. Isso vai nos dar um valor negativo de 108 metros a quarta. Só. Bom, gente, vamos calcular agora os momentos de inércia principais, né? Dada essa figura aí, figura qualquer, dimensões qualquer, e dado esse eixo x, y e como se fosse a rotação aqui, ó, x' e y'. Daqui nós tiramos que o x' ele é igual ao x cosseno de θ mais o y
seno de θ. E, analogamente, o y' é o y cosseno de θ menos o x seno de θ. Não é isso? Agora, os momentos de inércia com relação ao eixo x', chamado eixo x', é dado pela integral, né? Integral de y' ao quadrado dA, aqui, que substituindo aqui na integral, nós temos esse valorzinho aqui, ó, y cosseno de θ menos x seno de θ, tudo ao quadrado dA. É isso. E para x, agora desenvolvendo esse quadrado, nós temos que a integral disso aqui é y quadrado cosseno quadrado de θ menos 2 y cosseno de θ vezes o x seno de θ mais x ao quadrado seno ao quadrado de θ dA. Reagrupando essas variáveis aqui, nós chegamos a um resultado, a esse resultado aqui, ó, ix cosseno de quadrado de θ menos i xy 2 vezes cosseno de θ seno de θ mais o y seno ao quadrado de θ. Isso aqui vamos chamar de equação 2. Essa aqui da equação 1, né? Decorre da outra. Agora, o momento de inércia com relação a y', que ele é dado pela integral de x' quadrado dA. Substituindo esse x', nós temos que vai ser a integral de quem é o x? X cosseno de θ mais y seno de θ. Isso ao quadrado dA. Expandindo esse polinômio e fazendo algumas manipulações algébricas simples, trigonométricas, nós obtemos o seguinte resultado: o y cosseno ao quadrado de θ mais i xy 2 cosseno de θ seno de θ mais o ix seno ao quadrado de θ, chamada de equação 4. Essa aqui. E essa aqui em cima, chamada de equação 3. Não é isso? Agora vamos calcular os momentos de inércia, os produtos de inércia para os eixos principais. Produto de inércia para o eixo principal, que é esse eixo aí. Então sabemos que o produto de inércia, nesse caso, é x, y, vai ser igual a integral de x', y' dA. Igualzinho aqui. Que substituindo, teremos a distância x lá, que é x cosseno de θ, mais y seno de θ, que multiplica a distância y, que vai ser y cosseno de θ menos x seno de θ dA. É isso? Chamando essa equação de equação 5. Aí, expandindo essa integral e fazendo as análises, chegamos num resultado equivalente a esse, que o produto de inércia, que são os eixos principais, é dado por ixy lá, vezes o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ
mais o seno de θ vezes o cosseno de θ, multiplica o momento em x menos o momento em y. Vou chamar isso de equação 6. Através da seguinte relação trigonométrica, nós podemos destacar para substituir lá nessas equações aí as seguintes relações. Sabemos que seno de 2θ é igual a 2 seno de θ vezes o cosseno de θ. Né? Peraí. Usando as relações trigonométricas na equação 2, 4 e 6, temos os seguintes resultados. Que o i x', momento inércia x', é igual a x vezes, lá com a relação 1 mais cosseno ao quadrado de θ dividido por 2, menos i xy seno de 2θ mais o y zoom menos o cosseno de 2θ dividido por 2. É isso? Para a outra equação, nós temos que o i x' é igual ao i médio, né? Chegamos a essa, desenvolvendo isso aqui, nós chegamos a esse resultado aqui, ó. O médio mais o ix menos o y vezes o cosseno de 2θ dividido por 2 menos o produto de inércia xy seno de 2θ. Agora, calculando para o momento de inércia com os eixos principais em relação a y. Usando a mesma relação trigonométrica, o y' é igual ao y vezes 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2 mais o produto de inércia xy seno de 2θ mais o i x 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. Desenvolvendo esses cálculos aqui, nós chegamos a essa equação, que o i é igual ao i momento médio, né? Isso aqui, menos o ix menos o y, dividido por 2, agora multiplicando cosseno de 2θ, mais o ixy seno de 2θ, chamando isso de equação 8. Agora, para o produto de inércia, com relação aos eixos principais, nós temos que é o xy cosseno de 2θ mais o ix menos o y dividido por 2, que multiplica o seno de 2θ. Né? Manipulando isso, obtemos i de x', y' igual a ix menos y dividido por 2, seno de 2θ mais o ixy cosseno de 2θ. Chamamos isso de equação 9. Agora, de modo semelhante à figura 1, vamos fazer o mesmo para a figura 2. Vamos calcular a área, primeiro, né? Que é igual a base vezes a altura, que é 2 vezes 2, que é igual a 24 metros quadrados. Vamos determinar o centroide e calcular tudo com relação ao centroide, depois usando o teorema dos eixos paralelos
levar todas as informações do centroide para o eixo x' e y'. Calculando o x barra aqui do centroide, nós desenvolvemos a seguinte expressão, que é o menos 4 daqui, mais a base dividido por 2. A base, nesse caso, é o 12. Então, fica menos 4, 12 dividido por 2, mais 6, que é igual a 2 metros. O y barra é simplesmente a altura sobre 2. E, nesse caso, é o 2, que é igual a 1 metro. Então, as coordenadas desse centroide é 2 e 1. Calculando o momento de inércia, que para esse caso é outro retângulo, só que na horizontal, nós temos tabelado que é o x, o momento de inércia em x é igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, que é igual a 1 vezes 12, que é a base, vezes a altura, que é o 2 ao cubo, dividido por 12, que nos dá 8 metros a quarta. Calculando o momento de inércia em y, nós temos que 1 dividido por 12, vezes agora a base ao cubo, vezes a altura, que é igual a 1 sobre 12, vezes 12 ao cubo, vezes a altura, que é 2, que nos dá um valor de 288 metros a quarta. Do mesmo modo, acontece com essa figura. O produto de inércia x, y do centroide é igual a zero, porque existe uma simetria. Agora, usando o teorema dos eixos paralelos, vamos determinar agora os momentos e o produto de inércia para o eixo x' e y'. Já sabemos que nesse caso vai ser o x' igual ao I barra, que é o momento de inércia do centroide, menos a área vezes o d, distância, em y ao quadrado. Isso nos dá um valor de, substituindo, 8 menos 24 vezes 3 menos 1 ao quadrado, que é igual, vai dar um valor negativo, mas nós corrigimos para o módulo dele, que é igual a 88 metros a quarta. O momento de inércia em y' é igual ao y barra menos a área vezes a distância em x ao quadrado. Substituindo valores, nós temos 288 menos 24 vezes 2,5 menos 2 ao quadrado, que nos dá um valor de 282 metros a quarta. O produto de inércia acontece da mesma forma que aconteceu na figura 1. Agora, para o x' e y', nós temos que o produto de inércia x do centroide é zero, por causa da simetria, e sobra a parcela, essa parcela aqui, menos a área, que é 24, vezes a distância em x, 2,5 menos 2, vezes a distância y, 3 menos 1. Calculando isso, nos dá um valor negativo de 24 metros a quarta. E só. Com relação à figura 3, vamos partir da mesma ideia. Como podemos ver, temos um retângulo aqui que está acima, aqui no eixo y. Nós vamos calcular o centroide dele e calcular os momentos de inércia e o produto de inércia com relação ao centroide. E depois trasladar esse momento e esse produto de inércia para o eixo x' e y'. Calculando o centroide, nós desenvolvemos uma expressão que nos dá o x médio por menos 4 mais a base dividido por 2, que é igual a menos 4 mais 12 dividido por 2, que é igual a 2 metros. O y barra, nós também desenvolvemos percebemos que é 10 mais h sobre 2. H, quem é h? É 2. Então, isso nos dá 11 metros. Logo, as coordenadas do centroide são exatamente 2 e 11 metros. Essa é a coordenada. Agora, calculando o momento de inércia, nós vamos calcular por integral. Integração que nos dá, é dada por essa expressão aqui, ó. É a integral do y ao quadrado dA,
reescrevendo essa notação em integral dupla, nós temos que é a integral que vai do xi até o xf e do yi até o yf de y ao quadrado dy dx, que é substituindo os intervalos, nós temos a integral dupla que vai do intervalo em x, que é de -4 até o 8, e em y, que é do 10 até o 12. E y ao quadrado dy dx. Usando HP para calcular essa integral, obtemos o valor de 2.912 metros a quarta. Analogamente, vamos fazer para o momento de inércia em y, que também é dada pela integral, só agora de x ao quadrado dA. Transcrevendo essa notação para a notação de integral dupla, nós temos a integral dupla que vai de um xi até um xf, de um yi até um yf, de x quadrado dy dx, que, novamente, colocando os mesmos intervalos aqui, só que agora com relação a x, nós temos esses intervalos, que é o mesmo anterior, agora com x quadrado dy dx. E usando a HP novamente, obtemos o valor de 384 metros a quarta. Como nas duas peças anteriores, nós temos o produto de inércia zero, porque também com relação ao centroide existe um eixo de simetria aí, e logo o produto de inércia é zero. Agora, trasladando esse momento, esse produto de inércia para os eixos x' e y', com o teorema dos eixos paralelos, temos que o momento em x' é igual ao momento do x do centroide menos a área vezes a distância em y ao quadrado, que substituindo valores, obtemos que 2.112 menos 24 vezes 3 menos 11 ao quadrado é igual a 1.376 metros quadrados. Esse é o momento de inércia com relação aos eixos linhas. O momento de inércia em y agora, linha, é dado por y barra menos a distância de x ao quadrado. Aqui substituindo, nós temos que y linha barra é igual a 384 menos 24 vezes 2,5 menos 2 ao quadrado, e nos dá um valor de 378 metros a quarta. Como o produto de inércia, nós sabemos que ele é zero no centroide, logo esse termo da expressão médio, ele zera e sobra só a parcela negativa aqui, que é a área, que é 24, vezes a distância em x, que é 2,5 menos 2, vezes a distância em y, que é 3 menos 11, que nos dá um valor de positivo de 96 metros a quarta. E só. Como podemos ver, a figura 4 é uma figura composta. Bem, nós fizemos a divisão dessa forma. Esse retângulo de cima, a figura 1, o do meio, a figura 2, e o de baixo, a figura 3. Logo de cara dá para nós determinarmos a área, que é igual a 80 metros quadrados. Não é isso? E também, como é uma peça simétrica, dá para a gente calcular o centroide dela, que é para determinar o eixo centroidal. Nós obtemos o centroide dessa peça fazendo alguns cálculos, que é x igual a 2 e y igual a 6. E as coordenadas ficam 2 e 6 metros. Agora, calculando o momento de inércia para cada figura. Vamos lá. Com relação à figura 1, vamos ver o momento de inércia com relação ao x do centroide da figura 1 é igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. É igual a 12 vezes 2 ao cubo dividido por 12
que é igual a 8 metros a quarta. O momento de inércia em relação ao y do centroide da figura 1, da peça 1 que nós dividimos, é a base ao cubo vezes a altura dividido por 12. Substituindo, dá 12 ao cubo vezes 2 dividido por 12 e nos dá um valor de 288 metros a quarta. Calculando agora o momento de inércia na figura 2, com relação ao centroide. X é igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, que é igual, nesse caso vai ser o 4, o 8 ao cubo dividido por 12, que nos dá o valor de 170,67 metros a quarta. Agora, calculando o momento de inércia com relação ao y do centroide da figura 2, nós obtemos a base ao cubo vezes a altura ao cubo dividido por 12, substituindo dá 4 ao cubo vezes 8 dividido por 12, que nos dá um valor de 42,67 metros a quarta. Agora, calculando o momento de inércia com relação à figura 3, a peça 3 que nós dividimos, nos dá a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, que é igual ao 12 vezes 2 ao cubo dividido por 12, que é igual a 8 metros a quarta. O momento de inércia y com relação à peça 3, nós temos a base ao cubo vezes a altura ao cubo sobre 12, que é igual a 12 ao cubo vezes o 2 ao cubo dividido por 12, que é igual a 288 metros a quarta. Dá uma pausa. Continuando, vamos agora trazer os momentos de inércia e o produto de inércia de cada peça para o eixo XY, linha. Calculando o momento de inércia da peça do X da peça 1, nós temos que o I X do centroide 1 mais o Y barra menos o Y barra da figura 1 ao quadrado vezes a área nos dá isso aqui, ó. X' 8 mais 6 menos 1 ao quadrado vezes 24, que é a área da pecinha lá em cima, que é igual a 608 metros a quarta. Agora o momento de inércia com relação ao y é dado por, substituindo já os valores, nós temos 288 mais 2 menos 2 ao quadrado vezes 0 menos 2 ao quadrado, que vai dar 0 vezes 24 e vai dar 288 metros a quarta. Agora, para a figura 2, que é essa aqui, que foi calculada a figura 1, agora a figura 2, nós temos que o momento de inércia x' da figura 2 é igual a, substituindo já, pegamos 170,667 mais 6 menos 6 quadrado vezes a área dela, que é 32, que esse produto vai dar 0 e sobra 170,67, que é 67, desculpa. O momento de inércia com relação ao x ao y'. A barra 2 ficou da seguinte forma. Substituindo, nós temos 42,67 mais 2 menos 2 ao quadrado vezes 24. Essa parcela zerou, sobrou 42,667 metros a quarta. Agora, para o momento de inércia
x da peça 3. Substituindo os valores, nós obtemos 8 mais 6 menos 11 ao quadrado, vezes a área, que é 24, que é igual à da primeira, que é igual a 608 metros a quarta. E o y, substituindo, nós obtemos 288 mais 2 menos 2 ao quadrado, vezes a área, que é 24, que essa parcela zero, e nos dá 288 metros a quarta. E só. Com relação à figura 5, ela também é uma figura composta. Como podemos ver aqui, nós dividimos em 3 partes também. Figura 1 aqui embaixo, a 2 e a 3. A área dessa figura, a área total dela, nós já temos. E calculando, nos dá um valor de 320 metros quadrados. O centroide também é possível calcular, da peça inteira, que nos dá também um x médio de 4 metros e um y de 12 metros. E as coordenadas do centroide, C do centroide, é exatamente 4 e 12 metros. Calculando como essa peça é constituída de retângulos, calculando os momentos de inércia com relação ao centroide da figura, nós temos da figura 1, aqui embaixo, o momento de inércia x do centroide é igual a base vezes a altura ao cubo, como nas outras vezes, sobre 12, que é igual a 16, que é a base, né, desse pequeno, vezes a altura, que é 4. 4 ao cubo dividido por 12. Que isso nos dá 85,334 metros a quarta. É o momento de inércia. O momento de inércia com relação ao y do centroide, do eixo centroidal, é o b ao cubo h vezes h sobre 12, que nos dá 16 ao cubo vezes 4 dividido por 12, resultando em 1.365,334 metros a quarta. Né? A figura 2, na peça 2, nessa repartição 2 aqui, nós temos o momento de inércia em relação a x, também a mesma lógica, é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, que substituindo dá 8 vezes 20 ao cubo dividido por 12, e resulta em 5.333,334 metros a quarta. O momento de inércia em relação a y do centroide, peça 2, é igual a base ao cubo vezes a altura dividido por 12, que é igual a 8 ao cubo vezes 20 dividido por 12, que é 853,334 metros a quarta. Com relação à peça 3, a última, o x centroidal dela é igual a b vezes h, novamente, ao cubo sobre 12, que substituindo dá 8 vezes 20 ao cubo, que nesse caso substituindo dá 24 vezes 4 ao cubo dividido por 12, que dá 128 metros a quarta. E o momento de inércia em relação ao y centroidal da figura 3, peça 3, é o b ao cubo vezes h dividido por 12, que é igual a 24 ao cubo vezes 4 dividido por 12, que é igual a 4.608 metros a quarta. Agora, depois de calcular todos os momentos de inércia, nós fazemos o somatório dos momentos de inércia em x de cada peça e o somatório dos momentos de inércia em y em cada peça, que nos dá esse valor. Agora vamos levar os momentos de inércia do centroide da peça, que deu esse aqui, para os eixos x e y', que são esses aqui. Vamos lá, usando o teorema dos eixos paralelos. Nós temos que o momento em x
paralela é igual a x barra, né? Mais y' menos y barra ao quadrado vezes a área, que substituindo nos dá 2186,668 mais coordenada 6 menos a coordenada 12 ao quadrado vezes a área, que é 320 metros quadrados, que dá um aumento de inércia de 33.706,668 metros a quarta. Bem assim, em y nós temos o momento em y, linha, o aumento de inércia é igual ao aumento em y barra mais o x, linha, menos o x barra ao quadrado vezes a área. Substituindo valores, 22.186,668 mais 2,5 menos 4 ao quadrado vezes 320, que é a área, que deu igual a 22.906,668 metros a quarta, né? Calculando agora o produto de inércia com relação aos eixos centroidais, nós temos que o produto de inércia x, y médio da figura 1 é igual a parcela, que como é simétrica, que zera aqui, mais 4 mais 8 vezes 12 menos 2, que são as coordenadas das alturas e das larguras das alturas e das larguras da peça, vezes 64, que é a área dessa peça, que é aqui o produto de inércia da peça 1, que é igual a 7.680 metros a quarta. Produto de inércia x, y da figura 2 é igual a parcela aquizinha, x, y, figura 2, que zero também, mais 4 mais menos 4, que dá 0. Então, vezes 12 menos 10 vezes 160, como essa parcela virou 0, essa aqui é 0, logo esse produto de inércia é igual a 0. Produto de inércia xy da figura 3 é igual a essa parcela, né? xy3 mais 4 mais menos 12 vezes 12 menos 22 vezes 96 igual a 7.680 metros a quarta, né? Fazendo o somatório de todo o produto de inércia, somatório dos produtos de inércia, vai dar um valor de 15.360 metros a quarta. Esses são os resultados, os últimos resultados dos momentos de inércia e produtos de inércia da figura 5. Bem, gente, na aplicação 2, nós vamos fazer agora o momento de inércia e o produto de inércia com relação ao eixo XY e depois levar essas informações para o eixo X' e Y'. Vamos calcular. A área dessa figura, como já foi calculado na aplicação 1, é de 72 metros quadrados. E o centroide também já está calculado, que é 3 e 6, né? Vamos calcular agora o momento de inércia em relação aos eixos X e Y. Então, o momento de inércia nós sabemos que é dado pela integral de área de y ao quadrado dA.
o momento de inércia em x. Expandindo isso para uma integração dupla, nós obtemos a seguinte expressão. É a integral dupla, que vai de um intervalo até o outro, de y ao quadrado dy dx. Para não perder tempo, vou logo jogar os intervalos aqui. Dessa peça, que é no caso dessa peça, é de 0 até 12, e no eixo x é de 0 até 6. E calculando isso no HP, nós obtemos o resultado de 3.456 metros a quarto positivo. Analogamente, fazemos a mesma coisa para o momento com relação ao y, que nesse caso é a integral da área de x² dA. Expandindo para a integração dupla, vai ser os mesmos intervalos de 0, 0 até 6 e 12 de x² dy dx. E calculando a integral na HP, obtemos o valor de 864 metros quarto. Agora vamos calcular o momento de inércia com relação ao centroide da peça, que fica momento em x é igual a momento em x barra mais a área vezes a distância em y ao quadrado. Mas fica momento barra igual a, substituindo, nós temos 3.456 menos 72, que é a área, vezes 6 ao quadrado, que é a distância. E obtemos um momento de inércia com relação ao centroide de 864 metros a quarto. Analogamente, fazemos para o eixo y, que de cara nós temos essa expressão aqui, menos a vezes a distância em x ao quadrado, que substituindo valores nos dá 864 menos 72 vezes 3 ao quadrado, dá y barra igual a 216 metros a quarta. Agora, o momento de inércia do centroide em relação ao x' e o y'. Nós temos o i x' é igual a, substituindo valores já para não perder tempo, 124, que é o x barra, mais a área 72 vezes a diferença de coordenada, que é 6 menos 3, que é as coordenadas do x' em relação ao x, que dá um resultado de 15.512 metros a quarta. E para o y' é igual a y barra mais a vezes dx². Y' é igual a 216 mais 72 vezes 3 menos 2,5 ao quadrado, que dá 234 metros a quarta. Calculando agora o produto de inércia em relação aos eixos x e y, nós temos que o produto de inércia x vezes y é dado pela integral a área x vezes y dA, que na notação de integral dupla podemos tomar como a integral dupla de x y dy dx. Isso vai acontecer sempre, e nesse nosso caso o intervalo vai ser de 0 a 12 em y, que é a altura, e de 0 a 6 em x, que é a base, que calculando na HP dá um produto de inércia igual a 1.296 metros a quarta. Agora vamos calcular o produto de inércia em relação ao centroide da figura. Importante que, como se for o momento de inércia com relação ao centroide da figura, nós já vimos anteriormente que existe a simetria e esse produto vai ser zero. Já foi explicado na aplicação 1. Produto de inércia do centroide da figura com relação ao x' e y'. Agora aí nós iremos ter, porque vai ser o y, x', y', que vai ser igual ao y, x barra, y barra, mais a área vezes a distância em x vezes a distância em y. Substituindo esses valores, nós teremos um resultado de 72 vezes, isso aqui foi zero, né?
sobrou parcela da área multiplicando as distâncias. 3 menos 2,5 vezes 6 menos 3, que nos dá um valor de 1,08 metros a quarta. E só, pessoal. Continuando com a aplicação 2, agora para a figura 2, vamos fazer o mesmo. Vamos calcular os momentos com relação ao eixo x e y, depois trasladá-lo para os eixos x' e y'. Vamos lá. Também já foi visto que a área dessa figura é 24 metros quadrados, que é a base vezes a altura, é um retângulo comum. E o centroide também, as coordenadas do centroide é 2 e 1. Não é isso? E agora, calculando os momentos de inércia em relação aos eixos x e y, nós temos as seguintes integrais. Uma em x é igual à integral a área y quadrado dA, que inscrito na forma de integração dupla, nós temos ela do intervalo que vai de menos 4 até 8 em x e de 0 até 2 em y, de y ao quadrado dy dx, que usando um HPzinha para calcular, nós temos esse valor como 32 metros a quarta, né? O momento de inércia em relação ao eixo y é igual a integral da área x quadrado dA. Vamos lá para a integral dupla. Integral dupla, o mesmo intervalo, menos 4 até 8 e de 0 até 2, agora com x quadrado dy dx. Vamos lá, e nos dá um valor de 384 metros a quarta. Feito isto, agora vamos calcular o momento de inércia em relação ao centroide da figura. Vamos lá, como na figura 1, o momento de inércia para o centroide é igual a isso aqui, ó, essa expressão, que depois a gente vai passar para o segundo membro e obter o valor dela. A vezes a distância em y ao quadrado, que resulta em x barra igual a 32 menos 24 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 8 metros a quarta. O momento de inércia em relação ao y é igual também basicamente a expressão anterior, mas mudando a constante, a variável dx quadrado, né? Esquece isso. Andando para cá, nós temos o que em relação ao centroide é 384 menos 24 vezes 2 ao quadrado, que nos dá um valor de 288 metros a quarta. Agora, o momento de inércia do centroide em relação aos eixos x', y', esses aqui, vamos calcular agora. Esse momento ele vai ser dado x' igual a x barra mais a área vezes a distância em y ao quadrado. Substituindo valores, nós temos que em x' é 8 mais 24 vezes as coordenadas, diferença das coordenadas ao quadrado, que vai ficar positivo, que resulta nesse valor, 104 metros a quarta. Agora para y, nós temos o momento em y' é igual ao y barra mais a área vezes a distância em x ao quadrado, que o momento em y' é igual a 288 mais 24, que é a área, vezes 0,5, que foi a diferença lá das coordenadas. Isso vai dar um momento de inércia em relação ao y' de 294 metros a quarta. Agora, calculando o produto de inércia com relação aos eixos x e y, ele é dado pela seguinte integral. O momento de inércia, o produto de inércia aqui, em relação a x e y, ele é igual à integral da área x vezes y dy dx, né? Que na forma de integral dupla vai ficar a integral dupla aqui de x vezes y
dy dx, dos intervalos em x, que é de menos 4 até 8, e de y, que é de 0 até 2, que vai nos dar um valor de 48 metros a quarta. Esse é o nosso produto de inércia com relação ao x e y. O produto de inércia em relação ao centroide da figura. Vamos fazer o seguinte. É mais fácil obter. Nós temos o produto de inércia XY é igual a produto de inércia XY centroide mais a área vezes a distância em X vezes a distância em Y. Né? Fazendo isso, nós temos que esse produto de inércia é igual, substituindo valores e trocando de membro, nós temos que 48 menos 24 vezes 2 vezes 1, que isso vai dar 0, como nós já esperávamos. É isso? O produto de inércia agora do centroide da figura em relação ao x', y'. É dado por essa expressãozinha aqui, ó, x', y' é igual a xy mais área vezes a distância em x vezes a distância em y. Como essa parcela dá 0, como já foi visto aqui, vai ficar somente substituindo o outro lado, fica 24 vezes 2 menos 2,5, que são as coordenadas, vezes 1 menos 3, que vai nos dar 24 metros a quarta. Vamos continuar com a aplicação 2 agora para a figura 3. Como podemos ver, é aquele mesmo retângulo que está aqui no topo, né? Já temos a área dele, que é a base vezes a altura, que a área foi igual a 24 metros quadrados. O centroide também, as coordenadas dele foi de 2 e 11 metros. Não é isso? Vamos calcular os momentos de inércia em relação aos eixos x e y. É dado pela mesma integral que a gente vem usando, né? O momento de inércia em x é igual à integral de área de y ao quadrado dA, que na integração dupla fica desse jeito. Integral dupla de y ao quadrado dy dx, dos intervalos, nesse caso que vai de 10 até 12 em y e de menos 4 até 8 em x. E calculando, nós temos 2.912 metros a quarta. Esse é o momento de inércia. O momento de inércia com relação ao eixo y é igual ao mesmo integral da área, só que agora a variável é o x quadrado dA. Substituindo na integração dupla, nós temos a integral aqui, x quadrado dy dx, não é isso? Dos mesmos intervalos, de 10 a 12 em y e de menos 4 até 8 em x. E calculando, nós obtemos 384 metros a quarta. Esse são os nossos momentos de inércia. Agora, vamos calcular os momentos de inércia em relação ao centroide, usando o teorema dos eixos paralelos. X é igual a x barra mais a área vezes a distância em y ao quadrado. É isso? Trocando de membro, nós temos que o x, agora substituindo os valores, e nós temos aqui 2.912 menos a área, que é 24 vezes 11, que é a distância ao quadrado, que dá 8 metros a quarta. E agora o momento de inércia em y segue o mesmo raciocínio, que é y barra, logicamente, vezes a área, mais a área, vezes a distância em x ao quadrado, agora dessa vez. Então, o momento de inércia y barra, do centroide, é igual a 384, substituindo, né? Vezes 24, que é a área, vezes a distância, que é 2 ao quadrado, que nos dá um valor de 288 metros a quarta. Esse é o momento de inércia com relação ao centroide. Agora vamos calcular o momento de inércia do centroide em relação aos eixos x' e y'. Usando novamente o teorema dos eixos paralelos, nós temos que, aplicando x' é igual a inércia do barra mais área vezes a distância y ao quadrado. Passa isso para cá, nos dá
Substituindo 8 mais 24 vezes a diferença de coordenada, que é 11 menos 3. E estamos levando para lá, para os eixos linhas. E dá 15.544 metros a quarta. Agora, o y' ele é igual a um aumento y barra mais a área vezes a distância x quadrado. É isso? Substituindo valores, 288 mais 24, que é a área, vezes 2 menos 2,5 ao quadrado, que vai nos dar um aumento de 294 metros a quarta. Feito isto, vamos agora calcular o produto de inércia em relação aos eixos x e y. Vamos lá, o nosso produto de inércia com relação ao eixo x e y. Aqui, esse produto de inércia é dado pela integral de x vezes y dA, né? Intervalo da área aqui. Que em integração dupla nós chamamos isso como a seguinte notação: menos 4 em x até 8, né? Que é o mesmo intervalo, de 10 até 12 em y. E agora o nosso argumento da função da integral é isso aqui. E usando aquela velha HP, né? Nós obtemos esse resultado, 528 metros a quarta. Agora o produto de inércia em relação ao centroide da figura. Vamos lá. Novamente usando o teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia. Igual a xy médio mais a vezes a distância em x vezes a distância em y. Substituindo esses valores e isolando o xy médio, nós obtemos 528 menos 24 vezes 2 vezes 11. E nos dá 0, como nós já esperávamos. Não é isso? Produto de inércia. Vamos calcular agora o produto de inércia do centroide da figura em relação a x' e y'. Usando novamente o teorema dos eixos paralelos, nós temos que o produto de inércia x' e y' é igual ao produto de inércia x barra y barra mais a área vezes a distância em x vezes a distância em y. Como essa parcela dá 0, e isso aqui vai ficar equivalente a 24 vezes 0,5 vezes 8, que é igual a 96 metros a quarta. E só isso. Vamos continuar com a aplicação 2 agora para a figura 4, né? Que é essa barra de seção I. Foi calculada a área dela, que é igual a 80 metros quadrados. Vou notar aqui. O centroide da peça inteira também já foi calculado, que deu x barra igual a 2 metros e y barra igual a 6 metros. Que dá um centroide de 2,6 metros. Calculamos os momentos de inércia da figura em relação aos eixos x e y. Vamos ver aqui como fazemos. Os momentos de inércia, como sabemos, é dado pela integral, que é uma integralzinha lá, que nesse caso vai ser os momentos de inércia para cada figura que nós dividimos aqui, ó, figura 1, figura 2 e figura 3. E a figura 1, colocando logo a integral dupla, com os intervalos, que vocês já sabem como montar, menos 4 em x até 8, né? Vocês entendem isso, na figura aqui, ó, esse retângulo em cima, e de 10 até 12, de y quadrado, dy dx. Não é isso? Que é igual a 2.912 metros a quarta. Agora, o momento y1 da peça 1 é a integral dupla dos mesmos intervalos, que vai de menos 4 até 8 em x, de 10 até 12 em y, de x quadrado dy dx agora. Que isso nos dá, calculando na HP, um valor de 384 metros a quarta. Isso. Na figura 2, nós temos a mesma integral,
Dividindo aqui por 2. Agora só que com intervalos diferentes agora. Em x ele vai de menos 4 até 8. Não. Em x ele vai de 0 até 4. É isso? É a largura lá. E em y ele vai de 2 até 10. Né? E de y ao quadrado dy dx. Calculando isso na HP, nós temos o valor de 1322,667 metros a quarta. O momento de inércia y2 é igual a integral dupla do mesmo intervalo de 0 até 4 e de 2 até 10, só que agora com x ao quadrado dy dx, que é igual a 170,667 metros a quarta. Isso. O momento de inércia agora da peça 3 é dado também da mesma forma, pela integração dupla, e agora vai mudar novamente os intervalos. Em x vai ser menos 4 de novo até 8, e em y vai ser de 0 a 2, que é a altura daquele retângulo menor que está lá na base. Dy dx. Calculando isto, temos 32 metros a quarta. E, por fim, o momento de inércia em y, figura 3. Com os mesmos intervalos, na integração dupla, de 0 até 2 em y e de menos 4 até 8 em x. Agora aqui com x ao quadrado dy dx. Que, calculando na HP, novamente, nós temos 384 metros a quarta. É isso? Agora, somando o somatório dos momentos em x, nós obtemos o valor de 4.266,667 metros a quarta, e o somatório dos momentos em y, nós obtemos um valor de 938,667 metros a quarta. É isso. Vamos agora calcular os momentos de inércia da figura em relação aos eixos x' e y'. Tá aqui. O momento de inércia x' é igual ao x menos, nesse caso, a isso médio ao quadrado, mais a área vezes o y, que é a cota linha, menos o y barra. Substituindo todos esses valores, nós temos 42.000, é o somatório, 667 menos 80 vezes 6 ao quadrado, mais 80 vezes a diferença de coordenadas, 6 quadrado, que é igual a 2.106,667 metros a quarta. Esse foi a coordenada x'. Y' segue o mesmo raciocínio, que é igual ao y barra, isso, menos a área vezes x barra ao quadrado, mais a área vezes a diferença de cota x' menos x barra ao quadrado. Substituindo os valores, obtemos 938,667 menos 80, que é a área vezes 2 ao quadrado, a cota em x, mais 80 vezes 2,5 menos 2 ao quadrado, que, calculando isso, nós obtemos o valor de 638,667 metros a quarta. Esse é o valor. Agora, calculando os produtos de inércia da figura em relação aos eixos x e y, nós temos para cada figura o i x, y para a figura 1, que é dado pela integração dupla, né? Que vai dos intervalos já da figura 1, que nós já determinamos, que vai de 10 até 12 em y, de menos 4 até 8 em x, da função x vezes y dy dx. Calculando isso,
na HP, obtemos o valor de 528 metros a quarta. Para a figura 2, XY2, nós obtemos a integração dupla dos intervalos que muda, que é de 0 a 4 em x, de 2 a 10 em y, e de x vezes y dy dx. Calculando isso, dá 384 metros a quarta. E, por fim, o momento de inércia x, y3, é igual a integral, mudando de novo os intervalos, que vai de menos 4 até 8 em x e de 0 até 2 em y, fica de x, y, dy, dx, que isso é igual a 48 metros a quarta. Somando tudo, obtemos o resultado do somatório dos momentos x, y é igual a 960 metros a quarta. Agora vamos calcular o produto de inércia da figura com relação aos eixos x' e y', né? Continuando, o momento de inércia x', y' vai ser igual ao xy, momento de xy, produto de inércia, perdão, menos a área vezes coordenada x vezes o y do centroide, mais a área vezes a distância x barra menos x' menos x barra vezes a distância y' menos y barra. Substituindo esses valores, nós temos o produto de inércia com relação aos eixos linhas de 960 menos 80 vezes 2 vezes 6 mais 80 vezes 2,5 menos 2 vezes 3 menos 6, que dá menos 120 metros a quarta. Esse é o produto de inércia com relação aos x' e y'. Continuando com a aplicação 2, agora para a figura 5, ela é uma figura composta com uma quarta, que é um Z invertido, e que nós dividimos da seguinte forma: figura 1 aqui, a 2 aqui e a 3 aqui em cima. Já sabemos que foi calculado na aplicação 1, a área dessa figura é a área igual a 320 metros quadrados. E o centroide dela é 4 em x e 12 em y, de 100 metros. Vamos calcular o momento de inércia da figura em relação aos eixos x e y, que são os eixos aqui, normais, e é dada pela integração de novo, né? x1 é igual a integral, que nesse caso agora vai de menos 16, é isso? De menos 16 até 0 em x e em y de 0 até 4, de y ao quadrado dy dx. Calculando isso na HP, nós temos 341,334 metros a quarta. Agora, o momento de inércia em y é igual a integral dupla, agora x quadrado dy dx, nos intervalos de 0 até 4 em y e de menos 16 até 0 em x. E calculando isso, nos dá 5.461,334 metros a quarta. Isso aí. Agora, para a figura 2, nós temos I x2, que é o momento de inércia para a figura 2, em x. E agora muda os intervalos, né? Y ao quadrado dy dx. Agora em x vai variar de 0 até 8 e em y vai variar de 0 até 20. Isso vai ser igual a 21.333,334 metros a quarta. O momento de inércia y da figura 2 é igual a integral com os mesmos intervalos, agora de x ao quadrado dy dx. Isso vai ser igual a exatamente 3.413
6,334 metros a quarta. Agora vamos calcular o momento de inércia da peça 3, lá em cima. Vai ser dado pela integração dupla, novamente, e vamos mudar o intervalo de novo. Em x vai variar de 0 até 24, e em y vai variar de 20 até 24, né, que é a altura. Y quadrado dy dx. Calculando isso, vai dar um momento de inércia de 46.591,99 metros a quarta. E agora o momento de inércia em y3 igual a integral com o mesmo intervalo de 0 até 24 em x, de 20 até 24 em y, de x quadrado dy dx. Agora é assim. E vai nos dar um momento de inércia de 18.432 metros a quarta. Bem, calculamos já todos os momentos de inércia. Agora vamos fazer o somatório para determinar o momento de inércia com relação aos eixos normais da peça completa. Vai ser o somatório do momento de inércia de x, de todos os x, que dê igual a 68.266,65 metros a quarta. E o somatório desses momentos em y deu 27.306,668 metros a quarta. Bem, agora vamos calcular o momento de inércia da figura em relação aos eixos x' e y'. Como é isso? Usando o teorema dos eixos paralelos. E x' é igual a ix, já foi calculado, menos a área vezes o y barra ao quadrado, mais a área vezes o y' menos o y barra ao quadrado. Substituindo os valores, obtemos que o somatório deu 68.266,65 menos 320, que é a área vezes o 12 ao quadrado, mais o 320, que é a área vezes a diferença de coordenada, que é 6 menos 12, isso elevado ao quadrado, que deu um resultado de ix' igual a 33.706,65 metros a quarta. O momento de inércia agora, com relação ao y', ele é igual ao y, já calculado, menos a área vezes o x barra ao quadrado, mais a área vezes o x' menos o x barra ao quadrado. Substituindo valores, nós temos 27.306,668, que subtrai 300, é subtraído por 320 vezes 4 ao quadrado, mais 2,5 menos 4 ao quadrado. Isso nos dá um valor de y' igual a 22.906,668 metros a quarta. Esse é o momento de inércia com relação aos eixos linhas. Agora vamos calcular o produto de inércia. O produto de inércia em relação aos eixos x e y normais. O produto de inércia, x vezes y, de cada peça. Da peça 1 é dado pela integração dupla, como nós já vimos, de xy dy dx. Usando os mesmos intervalos da integral anterior, nós temos 16 até 0 e de 0 até 4. Isso calculando da HP, dá um produto de inércia negativo de 1024 metros a quarta. O produto de inércia xy da peça 2 é igual à integral dupla, usando os mesmos intervalos da peça 2 lá anteriormente, de 0 até 8 em x e de 0 até 20 em y, xy dy dx, que nos dá um valor de 6.400 metros a quarta.
E o momento de inércia I xy da peça 3 é igual à integral dupla de 0 até 24 e de 20 até 24 de x vezes y dy dx. Isso é igual a 25.344 metros a quarta. Isso fazendo o somatório dos produtos de inércia x e y, ele vai ser igual a 30.720 metros a quarta. Esse é o valor do produto de inércia com relação ao x e y. Agora vamos fazer o produto de inércia com relação ao x' e y'. Esse produto vai ser dado x' e y' igual a ix y menos a área vezes x vezes y barra mais a área vezes x' menos x barra vezes y' menos y barra. Substituindo todos esses valores, temos a seguinte expressão numérica: 30.720 menos 320, que é a área, vezes 4, que é a distância x, vezes 12, que é a distância y, mais 6 menos 12, vezes 2,5 menos 4, vezes 320, que é a área novamente. Isso é igual a 11.240 metros a quarta. Isso foi calculado. Bom, com relação à aplicação, vamos fazer agora a aplicação 3, que consiste em determinar a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia, bem como os respectivos valores do momento de inércia. Isso nós vamos fazer para a figura 4 e para a figura 5. Vamos fazer para a 4 primeiro. Bem, o que nós vamos precisar para fazer esse cálculo é da área que já foi obtida nas aplicações anteriores, que é dessa peça. A área é 80 metros quadrados. E o centroide, as coordenadas do centroide dessa peça também já foi calculado, que é 2 e 6. E agora nós precisamos dos momentos do eixo X, momentos de inércia no eixo X, no eixo Y, e produto de inércia para o eixo X e Y. Esse eixo aqui, ó, X e Y, que também foi calculado e vale 44.266,667 metros quarto para o momento de inércia em X. O momento de inércia em Y dessa peça valeu 938,667 metros a quarta. E o produto de inércia também já foi calculado, que equivale a 960 metros a quarta. O que tem de novidade nessa aplicação é que nós vamos orientar os eixos centroidais e principais de inércia, usando a fórmula que já foi deduzida, que o momento de inércia médio é igual ao Ix mais o Iy dividido por 2, média aritmétrica. Isso vai nos dar a soma 66.667 mais 938,667 dividido por 2, que é igual a 22.602,667 metros a quarta, né? Agora, determinando o raio lá do circunferência de mol, nós temos também que o raio é igual a raiz da diferença Ix menos Iy dividido por 2, isso ao quadrado, mais o produto de inércia ao quadrado, que isso é igual a raiz de 27,68,896 mais 921, que extraindo essa raiz nós obtemos esse valor,
1921,066. Esse é o raio. O momento de inércia máximo, ele vai ser dado pela soma dos momentos de inércia. Então 2602,667 mais 1921,066 igual a 4.523,733 metros a quarta. O momento de inércia mínimo, ele é igual a 2602,667 menos esse valor, 1921,066, que dá igual a 681,608 metros a quarta. Agora vamos calcular a inclinação dos eixos principais pela seguinte forma. Tangente já foi deduzido. Tangente de O é igual a menos 2, momento produto de inércia, dividido pelo x menos o y. Isso, logo o θ vai ser igual ao arco tangente dessa função. Arco tangente dessa função aqui, que deu, substituindo valores, obtemos esse seguinte resultado: 4266,0667 menos 938,667. Isso tudo dividido por 2, que é igual a menos 29,88 dividido por 2, que nos dá um valor de aproximado de 15 graus. Certo. Agora, menos 15 mais 90 é um ângulo correspondente, que é o de 75 graus. Determinando agora o momento de inércia em x', nós temos que o médio é x mais y dividido por 2 mais ix menos iy, que são os momentos de inércia, vezes o cosseno de 2θ dividido por 2 menos, i xy seno de 2θ. Essa é a fórmula. Então, para 15 graus, menos 15, θ igual a menos 15 graus, nós obtemos o momento de inércia máximo, que é 4.523,733 metros a quarta. Vou colocar aqui I máximo. Isso para cá. E, analogamente, para o ângulo de θ igual a 75 graus, corresponde ao momento de inércia mínimo, que é equivalente a 681,608 metros a quarta, indicando pelo momento mínimo. É isso? Logo, essas são as respostas aqui. São esses ângulos. Continuando com a aplicação 3, agora para a figura 5, que é essa aqui, vamos calcular o mesmo, fazer o mesmo que foi feito anteriormente com a figura 4. Então, nós já conhecemos a área também dessa figura, que é igual a 320 metros quadrados. Os coordenadas do centroide dessa figura também é conhecido, que é 4 e 12 metros. Também foi calculado os momentos de inércia com relação aos eixos, o x, o momento de inércia com relação ao y, o produto de inércia xy. E o resultado deu 68.266,667 metros a quarta em x, 27.306,668 em y, metros a quarta, e o produto de inércia deu 30.720 metros a quarta. Fazendo agora a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia, nós temos o I médio, o momento de inércia médio, na peça. Ele vai ser igual à soma dos dois, aqui em cima, ix mais iy,
Isso dividido por 2, média aritmética. Que, substituindo isso aqui, nós temos obtemos um valor de 47.786,667 metros a quarto. Calculando o raio agora do círculo, nós temos que o raio é dado pela mesma raiz lá da aplicação anterior, menos IY ao quadrado, dividido por 2, mais o produto de inércia ao quadrado, que aplicando os valores, nós obtemos um raio de 36.920,845. Agora calculando o momento de inércia máximo, ele vai ser dado pela soma desses dois valores aqui, ó, do I médio mais o raio. I médio mais o raio, que são justamente esses dois valores aqui. Somando ele, nós obtemos um valor de 84.707,511 metros a quarta. O I mínimo, o momento de inércia mínimo, ele vai ser igual a o I médio menos o raio. E calculando isso, nós temos 10.865,821 metros a quarta. Agora calculando a inclinação dos eixos, que é o θ, dado pela forma tangente de 2θ é igual a menos 2 produto de inércia XY e X menos o IY, que isolando o θ e calculando o arco tangente dessa função, nós temos o seguinte valor. Vou colocar a expressãozinha aqui, menos 2 vezes 30.720 dividido por x menos o y dividido por 2, e obtemos um ângulo de menos 28,15 graus, né? Logo, menos 28,15 graus mais 90 graus, nós achamos um ângulo correspondente de 61,85 graus. É isso? E calculando agora com relação ao linha, o x' é igual a ix mais y dividido por 2 mais ix menos y vezes o cosseno de 2θ dividido por 2 menos o momento, o produto de inércia xy vezes o seno de 2θ. Aplicando os valores, nós obtemos que para o θ igual a menos 28 graus e 15,15 graus, nós obtemos um momento de inércia máximo de 84.707,511 metros a quarta. E para o ângulo de 61,85 graus, nós obtemos um momento de inércia mínimo de 10.865,821 metros a quarta. É isso? Logo, esses são os resultados. O máximo, o θ máximo, ele vai ser igual ao menos 28,15 graus, e o θ mínimo vai ser igual a 61,85 graus.